Olá, eu sou o pastor Pedro, bem-vindos a mais um programa Saúde e Bem-Estar. Nós hoje temos uma programação especial, estamos recebendo duas psicanalistas, Eliane Andrade, Silvânia Câmara. Elas fazem parte do CMF. Você vai conhecer ao longo de alguns programas, alguns blocos que iremos fazer, o trabalho, o alcance do CMF, a sua importância para a saúde mental, ok? Então, fique ligadinho aí, participe conosco. Eu quero começar com a Silvânia Câmara, que já tem uma atuação na área psicanalítica, tem o seu consultório ali em Vila Velha, não é isso? E tem feito um trabalho juntamente com outros psicanalistas no CMF. Você vai falar como surgiu, qual a ideia, qual o alcance, onde aqueles que estão nos ouvindo poderão acessar o CMF, serem beneficiados por essa associação, não é isso? Que surgiu com este propósito, né? Saúde mental, algo tão importante. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui, um prazer, uma honra para todos nós do CMF. Eu quero contar um pouquinho como tudo começou, né? Na realidade, quando eu ainda estava fazendo o curso de psicanálise, eu comecei a observar e analisar, né? A cada aula, nós passamos a ver o quanto conhecemos pessoas que precisam de tratamento. Porque, na realidade, toda a humanidade, todas as pessoas precisam se tratar. Cada um com uma demanda, cada uma numa situação. E ali eu fui olhando, né, cada situação, analisando cada pessoa, e eu vi o quanto nós, brasileiros, não temos a cultura de cuidar da saúde mental e emocional. Que muitas pessoas ainda não conhecem a psicanálise, não sabem o que é. Então, eu venho dizer que a psicanálise é o tratamento do emocional e do psíquico, onde nós trabalhamos através da fala, através de terapias. E eu vejo o quanto as pessoas não conhecem ainda esse trabalho, o quanto as pessoas não têm condição financeira para se tratar, né? É um tratamento que ele não tem um prazo certo para a pessoa, né, se tratar, porque depende de cada um. Depende da demanda, depende de como cada um vai reagir ao tratamento. Então, eu comecei a ver a questão da dificuldade, né, das pessoas assim, se tratarem. E viu quanto as pessoas precisam conhecer o que é a psicanálise. E aí, nessa reflexão minha, analisando, olhando, vendo as pessoas e vendo as dificuldades, eu comecei a pensar o que fazer para poder ajudar. Isso ainda no curso, né? A cada dia mais apaixonada, a cada disciplina que a gente aprendia, eu começava a ver que eu precisava fazer algo diferente. Foi aí que eu comecei a analisar, a projetar, e eu vi que seria interessante trabalharmos com as empresas. Não só com as empresas, mas também poder chegar a um empresário e falar para ele, olha, se o seu funcionário ele não estiver bem da saúde dele mental e emocional, ele não vai poder produzir para você. E as pesquisas comprovam isso, né? Nós temos algumas empresas que o trabalho é perigoso. Então, imagine um funcionário em desequilíbrio emocional, talvez até por algo que ocorreu no lar, e o que ele pode, né, trazer de prejuízo a essa empresa, né? As consequências. Sim, é justamente isso, né? Como que uma pessoa vai estar trabalhando e sabendo que tem um filho em casa que está passando por problemas?
E os problemas, eles são comportamentais, emocionais, são problemas que trazem de uma demanda de algo mesmo patológico que ele tem, algum transtorno, e a pessoa não consegue trabalhar bem, porque ela está focada naquele problema na casa dela. Até na questão do comportamental, você sai, às vezes está com um filho, como é caso de alguns pacientes que eu tenho, que me procuram porque os filhos estão querendo tirar a própria vida. E aí, como você vai conseguir trabalhar bem? E eu acredito que todo empresário, todo patrão, ele quer o bem dos seus funcionários, porque ele querendo que o funcionário esteja bem, o trabalho dele, né, vai ser produtivo, né, ele vai conseguir produzir bem. Então, foi através daí que eu comecei a imaginar, olha, precisamos fazer esse trabalho de base, mostrar para o povo brasileiro a importância da psicanálise, a importância de cuidar, porque a nossa mente é o que manda o nosso corpo. É quem comanda todo o nosso corpo. Se a minha mente ela não estiver bem, nada vai bem. Estamos vivendo um tempo de culto ao corpo, mas do pescoço para baixo, né? Então, a mente nada. Você quer potencializar o seu corpo, músculos, né? Mas se esquece de que tudo é comandado exatamente aqui em cima. Não é isso? Sim. Se você começa a falar para você que você não está bem, você não fica bem, por mais que faça todos os exames e fica tudo assim, né, zerado, perfeito, mas se você mandou essa informação que você não está bem, não está. E aí hoje nós temos assim, o maior índice de afastamento no trabalho é por causa da doença psíquica, né? Que é a questão da ansiedade, a questão de uma depressão, um estresse pós-traumático, uma síndrome do pânico. Então, vamos dar um exemplo de quem trabalha em ônibus, né? Ele tem aquela síndrome do pânico. Eu vou sair, como será o meu retorno? Como vai ser essa corrida que eu vou fazer? Né, vai acontecer. Estresse emocional com os passageiros ali, sim, toda hora, né, xinga e basta errar um ponto, a coisa fica séria. O tempo todo, porque o ser humano em si ele está muito estressado, né? Ele está muito estressado. Então ele acaba querendo descarregar a raiva dele em qualquer pessoa, em qualquer situação, né? Que for contrário àquilo que ele quer e que ele acredita. Então veio isso aí. Por que não trabalhar envolvendo um grupo maior de pessoas para serem tratados? Quando olhamos para as pessoas hoje, nós conseguimos, né, identificar ali um problema que a pessoa tem e que poderia ser muito bem tratado pelo psicanalista. Então, foi onde eu falei, poxa, assim que eu me formar, eu vou nas empresas e eu vou falar isso, que eu quero trabalhar com eles. Eu quero divulgar o meu trabalho ali dentro. Só que, ao mesmo tempo, veio aquele pensamento. Tá, mas e se eu começar a pegar uma empresa grande, eu não dou conta sozinha. E Deus me abençoou de uma forma muito tremenda, porque assim que eu me formei, que eu montei o meu consultório, foi muito rápido a vinda dos meus pacientes, né? E aí foi confirmado para mim que realmente eu não poderia abrir uma empresa, eu sozinha, para chegar lá e oferecer o meu trabalho. Porque eu iria queimar o meu trabalho antes de praticamente começar. Porque como que eu chego, ofereço e depois eu não tenho vaga na agenda? E aí eu congelei por um tempo esse projeto, né, esse propósito aí que eu tinha, e fui atendendo normalmente os meus pacientes. Porém, num determinado tempo, porque eu também sou analista de data, sou professora também de psicanálise, e aí, com os alunos da análise didática, eu fui conhecendo cada um, eu fui preparando cada um também com muito carinho, e eles confiaram, né, naquilo que eu falei, pode montar o consultório, porque realmente você tem condições de atender, a demanda é boa, e nós precisamos de pessoas levantando essa bandeira, né, para que o brasileiro ele entenda que ele precisa se tratar.
É como você colocou, a pessoa hoje ela cultua o corpo, ela pensa em tudo. Então, eu estou com uma dor aqui no braço, eu tenho que correr para um médico. Mas ele não vê que ele está se matando ali numa depressão, que ele está se matando numa ansiedade e ele não se trata. Eu falei, nós precisamos mudar essa realidade, porque as pessoas estão padecendo por falta de conhecimento. E aí foi onde eu chamei, né, um grupo de pessoas que haviam se formado, que haviam passado por mim, eu conhecia a fundo a capacidade de cada um, e eu apresentei o CMF para eles, que CMF significa corpo e mente funcionais. Nós precisamos ter o corpo e a mente trabalhando lado a lado. Então, um trabalho para fazer essa integração que o leigo aqui fora não entende e não valoriza. Cultuando muito, como eu disse, do pescoço para baixo, mas esquecendo daquilo que lhe é mais valioso, que é a mente. Então, a proposta do CMF é exatamente integrar corpo e mente, torná-los funcionais, saudáveis, não é isso? Isso, até porque nós temos várias doenças psicossomáticas, né? Que a pessoa está ali, o corpo dela está bem, está perfeito, mas ela gira isso dentro dela, dentro da mente. Então, quando você trata a mente, os hormônios, né, do prazer, está ali, né, está funcionando bem, você está bem. Você produz, você trabalha, você se dá bem com todo mundo. Então, nós temos que cuidar do corpo e da mente. Eu cuidando da minha mente, como é a minha mente que comanda todo o meu corpo, vai estar tudo bem, né? E aí o grupo aceitou, começamos a trabalhar juntos, colocar em prática tudo aquilo que imaginávamos que realmente pudesse ajudar as pessoas e começamos a trabalhar dessa forma. Vamos até a empresa, apresentamos o nosso projeto, falamos de tudo isso, nós temos um release, onde vem falando estatisticamente, né, trazendo todas essas informações de questão de afastamentos, né, o quanto de pessoas são afastadas e como isso está crescendo, esses afastamentos, por causa da situação mesmo psíquica da pessoa. Você falar nisso, é uma notícia que me chamou a atenção. 15% dos professores da classe, né, de professores aqui no nosso estado, está afastada, sem poder trabalhar, afastamento médico, estresse emocional, depressão, ansiedade. 15% é muita coisa, né, de todos os professores aqui do estado. É porque você vai para a sala de aula e ali, né, hoje os professores não são como antigamente, que os pais davam plenos poderes, né? Olha, você vai educar o meu filho na escola como se fosse um segundo pai, uma segunda mãe. Ele dava a correção e acabou, né? Os pais não tiravam aquela autonomia. Hoje é diferente. Hoje a situação, né, qualquer coisinha, os pais vão, reclamam, aqueles pais sofrem uma punição, os pais não, os professores sofrem uma tremenda punição e de até apanharem, serem ameaçados, né, agressões seríssimas, seríssimas, né? Então, assim, hoje tudo é muito mais, assim, mais pesado, a pessoa tem mais medo de tudo o que pode acontecer. E a demanda da ansiedade, que é o que falamos muito, né? A cada dia mais, a tendência é aumentar a ansiedade. Hoje, se você olhar, todo bebê recém-nascido, ele já tem um celular na mão. Essa questão faz o quê? Abre um mundo para aquela criança, onde ela começa a ver coisas que o coleguinha tem e aquela coisa do youtuber, né, onde vem oferecendo muitos prazeres, muitas coisas para eles, eles começam a querer. E a cada vez que você quer e você não consegue, você se torna uma pessoa mais ansiosa. O adulto, ele é ansioso porque ele tem que bater metas direto. Ele tem que trabalhar muito, ele tem que bater aquelas metas. Então, hoje, tudo está um processo muito acelerado.
E isso é uma das maiores demandas do consultório hoje, tem sido a ansiedade. Então, o CMF, ele veio justamente para isso, para poder trabalhar ali juntamente com o empresário, para poder trazer para ele funcionários sarados, funcionários que sabem lidar com a pressão. Imagina um caixa de supermercado. Ele está ali, está trabalhando sob pressão, é muita demanda, e ainda vem aquela coisa, ele teve alguma coisinha ali que alguém foi reclamar, muitos ganham advertência, né? São mandados embora. Então, é um trabalho que não pode ter erro, né? Porque o erro dói no bolso dele, né? Então, tem muitos trabalhos que são assim, né, de muita pressão. Eu tenho um paciente que ele é gerente de uma grande empresa e também tem que bater muitas metas. E eu coloco muito para ele isso aí, olha, você não vai conseguir parar o seu tratamento, você não pode parar, porque você sempre está dentro de um caldeirão. E eu preciso equilibrar esse teu emocional, para que você não tenha um pico muito alto e não tenha essa necessidade da fuga. E a fuga é o quê? É algo que a pessoa vai fazer e que depois ela vai se arrepender. E com esse arrependimento, piora toda uma situação. Então, o trabalho do CMF é isso. É preparar esse profissional para que ele seja estabilizado e que ele possa render para a empresa, como para ele também. E o bom de tudo isso é que o CMF não trabalha só a favor do funcionário. O CMF é extensivo a toda a família. Então, o que nós pensamos? Não adianta tratar ali o funcionário, ele está bem, ele está ótimo, mas é aquilo que nós falamos no começo, mas ele sabe que ele tem um problema, uma demanda com o filho dele. Ele sabe que, de repente, a esposa ou o marido está com um problema. E aí ele não conseguir produzir. Então, é onde o CMF trabalha com um valor diferenciado, tá? Então, nós temos um valor diferenciado para aquelas empresas, para os pacientes, os funcionários dela, né, são pacientes, como também os familiares. Então, o familiar ali, aquele profissional, ele está bem, mas ele sabe que ele tem um filho ali com um transtorno, uma dependência, ou um problema comportamental, até pela carência dos pais, porque hoje os pais querem trabalhar para dar aquilo que tipo, o recurso, né, que eu posso comprar com o meu dinheiro. Aquilo que eu posso comprar com o meu dinheiro. Mas essa criança, ela está sendo tratada por quem em casa? Os pais terceirizaram para quem essa criação? Porque hoje nós somos assim, pai e mãe trabalham e terceirizam a criação dos filhos. Seja para um esporte, para uma aula de música, alguma coisa assim. Ou está lá com uma babá ou com a empregada doméstica. Então, automaticamente, essa criança está carente, muito carente. E quando chega na idade, principalmente da adolescência, começa a trazer problemas. Porque quem é a referência dele? Ele está se espelhando em quem? E o conflito entre os pais? Uma das demandas agora da pandemia, que até a Eliane vai falar, foram os conflitos familiares. Aumentaram demais. Sim, porque as pessoas estão acostumadas a estar na rua. Não tem a convivência. E aí, quando houve a necessidade do isolamento e da convivência, aí gerou um atrito. Eu tenho uma pergunta em cima disso. Nós podemos, então, ter uma análise de que, no fundo, nós temos casais que, apesar de estarem convivendo há anos, ainda não se conhecem bem e ainda têm muitas arestas, muitos pontos a se ajustarem, mas acabam levando a vida porque as atribuições, o tempo é escasso e simplesmente o fato de lhes dar tempo acaba revelando essas falhas de relacionamento e situações que precisam ser ajustadas. É isso que essa pandemia veio aí sinalizar para muitos casais? Sim, sim, com certeza. Eu, nesse período de pandemia, né, chegaram para mim 7 casais com esse problema,
que não se suportaram, muitos se separaram, e aí quando vieram a gente tentou resgatar, alguns a gente está conseguindo aí resgatar, mas realmente é isso. Hoje existe tanto essa questão do trabalho, que a pessoa fica mais tempo no trabalho do que em casa, então interage muito melhor com quem é fora do lar, como também quando está em casa está todo mundo no celular. Cada um com o celular. Então, não há mais aquela coisa gostosa de estar em família. E quando passaram a conviver, começaram a ver que eram pessoas estranhas. Dentro da própria casa, pessoas que optaram por casar, fazer juras de amor, constituir uma família. Então, eles viram que não tem tanta intimidade assim. É interessante que convívio aproxima pessoas e as torna mais parecidas, né? Porque eu assimilo alguma coisa da sua forma de ser, de pensar, e você da mesma forma. Mas aí o que vemos é que, apesar dos anos de convivência, isso não tem acontecido, porque eles estão se distanciando. A influência externa se torna maior do que a interna. Sim, porque quase, é como eu falei, o período, você passa grande parte do dia no trabalho. O momento que é para você estar junto, que é à noite, finais de semana e feriado, é cada um no celular. Então, não existe mais esse elo. E é o que nós precisamos resgatar, através da terapia familiar, terapia de casais. É um dos trabalhos nossos também do CMF. Porque hoje, graças a Deus, o nosso grupo é 11 pessoas. E 11 pessoas que todos nós atendemos, né, a maior parte da demanda, mas nós temos algumas pessoas especializadas em determinadas áreas. Então, nós temos aquelas pessoas que atendem adultos, mas que também atendem a criança, são psicanalista infantil. Nós temos aqueles que também são terapeutas familiares. Aí vem aquele que trabalha com os dependentes, né? Nós vamos ter aí, num dos nossos programas, 2 profissionais nossos falando disso aí. Problema bem atual, né? Que está destruindo famílias. Sim, porque a bebida, são todos os tipos de drogas e de dependências, né? Tem N dependências. Então, assim, o CMF está bem completo. O CMF, todos os pontos que você precisar, nós temos profissionais que vão atender. E num valor reduzido, né? Para que possamos aí alcançar o máximo de pessoas possíveis. Legal. Eu vi uma reportagem falando sobre algumas empresas, Coreia do Sul, Japão e também na Europa, que estão dando um tempo dentro da jornada de trabalho para que o funcionário possa dormir. Então, para ele descansar mesmo, tem um ambiente ali, uma musiquinha de fundo para ele dormir. E o acompanhamento psicanalítico ou psicológico para auxiliá-lo nas suas demandas, inclusive lá da sua família. Como você vê essa iniciativa dessas empresas e você acha que isso pode redundar em lucro e produtividade para a própria empresa? Sim, o nosso foco é até justamente em cima disso, né? Fazer com que o profissional, o funcionário, ele esteja bem para que ele possa render para a empresa. Por isso que é o que nós falamos aí, os empresários que estão nos ouvindo, né? O projeto da CMF, ele vem somar para você que é empresário. E não vai onerar no teu bolso, porque quem vai pagar é o funcionário. Nós temos a questão de contrato que é diretamente com o funcionário, para que não venha onerar para a empresa. Então, o que nós precisamos do empresário? Que ele abra as portas da empresa dele, para que nós possamos ir lá, falar com os funcionários através de palestras. Essas palestras já serão muito proveitosas, tá? Serão palestras esclarecedoras. Então, fora aquilo que o funcionário vem, essas palestras são gratuitas. Então, assim, é algo para melhorar todo esse processo. Legal. Eliane, me diz aí, eu soube que o CMF atuou aí durante a pandemia e vem atuando, porque, afinal de contas, infelizmente, ainda estamos nesse processo, né? E eu gostaria que você falasse um pouco para nós e para quem está nos acompanhando agora.
Boa noite, é um prazer, né, a gente estar aqui. E, realmente, o nosso trabalho nesse período, né, da pandemia foi, assim, para nós, muito edificante, né, nos instruiu, nos fez crescer bastante, porque o trabalho voluntário, né, esse trabalho que a gente tem feito, social, o trabalho voluntário faz bem para a gente, né, para nós, para qualquer pessoa, faz bem. Então, assim, a gente consegue ajudar e também crescer, aprender todos os dias, né? Então, é importante frisar isso. O CMF atuou de forma voluntária durante esse período. Esse período, sim, desde Muito de abril. Muito Nós bom. começamos a atender, né, as pessoas. É um período em que a receita de todo mundo caiu, né? Foi, a drasticamente. receita. E aí começou as crises, né? Crise no lar, casamento, na família, crises interiores, né? Então, começou a crise geral. E aí, cada vez mais, as pessoas foram ficando, como a gente está falando aqui, né? Mais isoladas e se descobrindo mais, algumas se conhecendo mais, outras se conhecendo menos, se perdendo no meio do caminho, os relacionamentos também, né? Algumas vão gostando do que passaram a conhecer, né? Conhecer, tipo assim, eu não sabia que eu mesmo era assim. E aí começou a ter a situação da depressão, do pânico, né? E o suicídio, que também foi um acréscimo muito grande nesse período. E nós sentimos, né, essa necessidade de estarmos fazendo alguma coisa, aproveitando o que a gente tem, do que a gente tem aprendido, né, para poder estar ajudando essas pessoas, as famílias. E foi muito proveitoso, desde de abril. E a gente tem continuado com essas pessoas, algumas já foram liberadas, já estão bem, a maioria estão bem, foram, né, conseguiram superar esse período, e graças a Deus a gente pôde, assim, terminando esse período que a gente, né, passou bem crítico, nós conseguimos ver resultados. Então, assim, pessoas que no início não queriam levantar da cama, não queriam sair do quarto, não queriam comer, tomar banho, porque não viam por quê. Mas para que eu vou levantar? Eu não sei o que vai ser, o que vai acontecer, está todo mundo isolado, todo mundo em casa, né? Não pode sair. Foi algo novo para todo mundo, né? Ninguém tinha lidado ruim, com algo parecido. Então, foi um novo que foi ruim, de certa forma, é lógico, porque a gente pode tirar muita coisa daí, né, desse momento, né? Então, nós, a equipe, por ter homens, mulheres, né, pessoas mais novas, pessoas de mais idade, então a gente pode atender toda a classe, todo tipo de pessoas, não só aqui, mas em todo o Brasil, porque nós começamos a divulgar o trabalho. E no que a gente começou a divulgar o trabalho, as pessoas foram, né, aparecendo nas redes sociais, nos procurando. Mas como é que a gente vai fazer? Telefone, videochamada, né? Então, conforme o que a pessoa queria, porque existem aquelas que não querem aparecer, não querem conversar com a gente no áudio, no vídeo, né? Somente no áudio, um fone, atendimento. Então, a gente foi fazendo assim, conforme a gente pôde, dentro dos nossos recursos e o que a gente podia fazer com a pessoa. Então, no caso, por exemplo, eu mesmo tive uma paciente que, quando a gente começou, né, ela estava simplesmente sem se alimentar, não tomava banho, não escovava dente, há mais de 20 dias, não saía do quarto, não abria as portas, as janelas. Então, com esse trabalho, assim, né, todos os dias, né, eu mantive algum tipo de contato com ela, porque ela já tinha tentado suicídio 2 vezes, então, de alguma forma, né, eu deixei ela à vontade para ter algum tipo de contato. E pedia para ela sair, que ela mora perto do mar, da praia. Então, eu pedia para ela ir lá na varanda, me provar que ela tinha na varanda. Tinha aberto a janela, né, abertas as cortinas, ir na varanda e tirar uma foto. E ela passou a fazer isso com muita dificuldade, né? Nem todos os dias ela podia fazer. Ela conseguia. Mas hoje ela manda fotos para mim, tomada banho, com batom. Eu tenho foto dela hoje que ela está de batom, cabelo escovado. Já veio para casa de uma irmã dela aqui, para poder estar com ela. Então, assim, já está se alimentando aos pouquinhos, porque ela estava numa situação que o corpo já não aceitava alimento. Então, ela tomava só café com leite todos os dias, o dia todo. Então, assim,
já estava fraca, debilitada, né? Uma situação muito triste. E a gente vê no decorrer desse tempo, né, essa pessoa recuperando, né, essa pessoa mandando foto para você, olha como é que eu estou, gratidão, colocando lá gratidão, né? Então é muito lindo, gratificante, né? Muito gratificante. Isso é a maior recompensa que a gente tem, né? E assim como é possível para ela, foi possível para ela, a gente fala para todos que é possível. A gente precisa querer. Ela pediu ajuda, mas ela não conseguia se ajudar. E a família nos procurou, através de uma colega de trabalho, que mostrou o nosso trabalho, né, para ela, e ela indicou e entrou em contato, né? E daí a gente fez o trabalho. Então, para a gente, assim, gratificante. Quantos outros, né? Todos nós do CMF temos testemunhos assim para dar. Pessoas que já foram, já estão liberadas e pessoas que estão sendo ainda acompanhadas, né? Maravilha. Gostei desse CMF. Tenho certeza que você também está gostando e tem perguntas, há muita coisa que você quer saber. Nós vamos satisfazer a sua curiosidade, viu? Não vai ficar por aqui, não. Nós estamos fechando esse bloco. Eu quero agradecer os canalistas Silvânia, Eliane. É um prazer tê-las aqui conosco. Tenho certeza que todos gostaram de participar desse bate-papo aqui conosco. E nós vamos, no próximo bloco, continuar falando do CMF, porque eu tenho certeza que ainda há indagações aí, coisas que você quer saber em relação à sua família, tratamento, como acessar o CMF. Nós vamos falar de tudo isso, ok? Fique aí. Forte abraço a todos.